e para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cante. Cantamos aleluia, Adore, adore. cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Você está aqui essa noite e eu acredito que você veio a esse lugar com sentimento de gratidão, amém? Aleluia! E eu queria que você dissesse palavras de gratidão agora, que você abrisse seu coração e dissesse: Deus, não existe palavras para completar o que eu sinto em mim quando eu olho todas as coisas que o Senhor fez e fará. Diga: Senhor, meu coração se alegra por todas as coisas que o Senhor fez e fará. Fale comigo: coisas maiores. Diga: coisas maiores. O Senhor é aquele que nos levará a viver coisas maiores nele. E muitas vezes nós não avançamos, irmão, porque temos medo, porque ainda somos homem natural. Mas eu queria que você agora dissesse: eu vou entrar pelo espiritual, e eu vou ser, diante do que Deus quer que eu seja, um homem espiritual, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você pode dizer isso? Você pode agora dizer isso? Diga: alguém transformado pelo sangue de Jesus, capaz de manifestar o que toda a criação espera. A palavra diz que toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Não a manifestação do homem natural, mas a manifestação do homem espiritual. Alguém melhorado. Alguém melhorado. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas existe uma frase que diz assim: quem te viu, quem te vê. Quem viu quem você era não consegue imaginar todo o processo que você levou para ser quem você é hoje em Cristo Jesus. Fale comigo: alguém melhorado. Eu sei que você ainda não é aquilo que você queria ser. Eu sei que talvez você não é aquilo que os outros esperam que você já fosse. Mas uma coisa você tem que ter certeza: o Senhor já começou uma boa obra em você. Aleluia, diga assim: eu sei que o Senhor já começou uma boa obra em mim. Eu sei que o Senhor já começou uma boa obra em mim. E a palavra que vem sobre nós essa noite é que Deus está construindo algo novo, alguém novo, totalmente transformado pela glória de Deus. Pai, eu oro pelo teu povo e eu profetizo sobre essa casa, sobre os teus filhos, que haja a manifestação dos filhos, a manifestação daqueles que são parecidos com o Pai, a manifestação daqueles que oram, daqueles que creem, daqueles que pregam, daqueles que evangelizam, daqueles que falam do teu amor e que vivem pela tua graça. A manifestação da própria cura sobre a terra, a manifestação da própria vida dentro de cada família. Nós oramos e agradecemos
porque nós cremos na manifestação. Fala comigo, a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palma bem forte a Jesus. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Abrace alguém do seu lado e diga: deixe Deus fazer de você um exemplo da glória de Deus. Oh Senhor, aleluia, glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, que bom que você está aqui. Nós estamos com um formato, né, diferente. Então nós vamos tirar agora o nosso dízimo, a nossa oferta, tá bom? Quero já chamar as crianças. Traz a criançada aqui. Você que vai dizimar e ofertar, você já vai se preparando. Ô povo bonito, aleluia. Oi. Amém? Boa noite. Vamos levantar nossas mãos para que Deus derrame bênção sobre elas. Amém, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, primeiramente por nós estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para te louvar, para te glorificar, Senhor, e te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Que o Senhor derrame bênção, Senhor, sobre a vida de cada criança que está aqui essa noite, Deus. Derrama cura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada uma delas que estão aqui, Deus. Protege, Senhor, aqueles, Senhor, que estão em casa, que só o Senhor sabe o que é que pode estar acontecendo, Senhor. Porque nós estamos no mês maio laranja, né? Por isso que eu estou com essa tiara para representar. Porque a palavra de hoje vai falar um pouco, né, com muita sabedoria, para que eles possam entender que o corpo deles são valiosos, é a casinha do Espírito Santo. Então, que o Senhor nos dê sabedoria para a tia Deja, para a tia Jéssica, para o tio Mateus, para que nós possamos explicar com muita cautela, né? Bem dinâmico, bem lúdico, e que o Senhor dê sabedoria para que eles possam entender, Senhor, o quanto é valioso o corpo deles, né? Então, que o Senhor abençoe a cada um deles, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Boa noite, povo de Deus, Pai do Senhor a todos. Gente, eu venho aqui falar do dízimo e ofertas, né? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao 21. Essa é uma passagem bíblica onde Abraão ganha uma luta, né? Ele ganha uma guerra. Ele guerreou e ganhou. E quando ele ganhou essa guerra, ele voltando para casa, ele encontra um sacerdote bem, ali eu acredito eu, bem mais capacitado, né, de que ele, né? Apesar que Abraão tinha um conhecimento e era amigo de Deus, né? Mas Melquisedeque era um rei, ali um sacerdote altíssimo, né? Então é tão grande essa passagem que a gente foi entender ela, que Abraão ele colocou ali para Melquisedeque a 10ª parte, né? Ele não voltou atrás do que ele tinha, um compromisso que ele tinha com Deus, né? Então quero ler aqui no versículo 18, onde ele diz assim, né? Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Rei Altíssimo, trouxe pão e vinho. Aqui no 19, Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo,
que criou o céu e a terra. Aqui no versículo 20. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo o que havia trazido de volta. Então, ele tinha ganhado ali uma guerra, né? Porque ele foi para guerrear. Essa história aqui, ela conta a história de o que ele ganhou. Ele tirou aquilo que os outros reis já tinham tirado de Ló, ali tinha tomado a família de Ló, né? E levou Abraão a uma situação de lutar contra essas pessoas para que ele pudesse conseguir trazer de volta a família de Ló e também os bens materiais que tinham sido tirados ali de Ló. E Abraão, ele foi muito sábio, né? Porque ele soube lutar a estratégia e também soube devolver a 10ª parte ali. Eu acredito que é sobre isso o dízimo de oferta, né? A gente saber lutar, mas saber devolver na hora certa. E ele reconheceu que à frente dele tinha alguém que estava ali no ponto correto para receber, que seria ali uma oferta que ele estava dando ali daquela luta que ele ganhou. E ele fez aquilo com uma sabedoria divina, né? Porque Abraão, ele sempre teve esse entendimento, né? Que nada na vida dele ele conseguia com a força dele, ele só conseguia com a força de Deus. E na nossa vida, meus irmãos, é dessa forma, viu? Nada que nós temos, não vai pensar que é com a nossa força, não. Porque nós somos pequenininhos, fraquinhos, mas com Deus nós seremos mais fortes, né? Então eu acredito que a palavra do dízimo e oferta, sempre ela vai ser, tem que estar dentro do nosso coração. Se não tiver dentro de uma aliança, se nós quebrar essa aliança, automaticamente a gente vai ser o quê? Vai ser aqueles que apenas disse uma palavra, mas não cumpriu, né? Que a gente possa estar cumprindo com o nosso dia a dia, né? Que a gente possa dar o melhor. E ele tirou ali, daquela luta que ele teve, ele tirou ali a 10ª parte e entregou para aquele rei que tinha um poder espiritual ali para receber. Então eu queria passar aqui para vocês. Aqui é os envelopes. Minha esposa vai estar passando aí, esposa da Dona Geralda. E quem quiser dizimar e ofertar, também vai estar nas TV. E é sobre isso, né? Que a palavra de Deus, ela nos fortaleça a cada amanhecer, a cada dia, que a gente possa ter esse entendimento de que sem Ele nós não podemos nada, né? Vamos colocar Ele sempre ao nosso lado ali, nos fortalecendo. E vamos louvar e agradecer ao nosso Deus, que Ele é maravilhoso, em nome de Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com fruto. Aleluia. Glória a Deus. Podemos, meus irmãos, trazer o dízimo e a oferta à casa do Pai, em nome do Senhor Jesus, que a gente possa assim estar sendo abençoado a cada amanhecer, né? Então eu quero aqui estar agradecendo e louvando sim, né? Louvando porque nós sabemos o Deus que servimos, né? É um Deus a qual Ele pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Pode colocar. Aleluia. Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Pai, louvando e te agradecendo, Pai. Estamos aqui, Pai, recebendo sim, Pai, e abençoando, Pai, a vida de cada um deles, Pai, que estão trazendo, Pai, a tua casa, Pai. E aqueles que não puderam trazer, Pai, mas no dia certo, Pai, na hora certa, Pai, o Senhor vai sim colocar na mão deles, Pai, e eles vão saber sim, Pai, assim como Abraão soube, Pai, fazer no tempo certo, Pai, que nós possamos também ter esse entendimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia.
Aplaude ao Senhor, meu Deus. Pela bondade do Senhor pra mim. Glória a Deus. Queridos, só alguns informes, tá? Se você quer beber água, vá agora. Não fique levantando na hora da palavra. Aquele espaço lá é para mães e crianças. Não pode ficar ali naquele espaço, tá bom? Se você tiver, pastor, não estou me sentindo bem. Gente, ali não é lugar de não estar se sentindo bem. Se não está se sentindo bem, pede ajuda a alguém. Vá para casa, pede alguém para te levar, tá bom? Às vezes você fica passando mal ali, aí a criança está ali, ele tem criança, não é lugar, né? Tá bom? Então, pede ajuda a um dos obreiros para ajudar você, tá certo? E se você quer beber água ou quer ir no banheiro, o ideal é que você vá agora, para que você não perca a palavra e também não tire a atenção das pessoas durante o culto, tá bom? Vamos receber a nossa pastora com a salva de palmas, Senhor Jesus, bem forte, que ela estava esses dias doente, mas hoje ela voltou, já voltou cheia da unção de Deus, amém? Levante as mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida da Patrícia e que o Senhor possa usá-la tremendamente, guarda ela nesse momento, sua saúde, e que tudo hoje seja conforme a tua vontade nesse lugar. Usa ela poderosamente em nome de Jesus. A igreja diga... Amém, glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom e a misericórdia dura para sempre, porque o Senhor nos ama, amém? Glória a Deus por estarmos aqui na casa do Senhor nessa noite. Glória a Deus porque nós estamos aqui para cultuar esse Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é digno de toda adoração dessa noite, Ele é digno de tudo nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Coloque as mãos no seu coração. Ore junto comigo nessa noite. Faça uma oração primeiro de gratidão ao Senhor. Aleluia, Jesus. Agradeça ao Senhor nessa noite pela sua vida. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Paizinho, nós te bendizemos. Deus, nós te glorificamos nessa noite, porque sabemos da tua bondade, da tua misericórdia que está sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque reconhecemos que sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer, Senhor. Nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Deus, nada somos, nada podemos fazer. Nós precisamos de ti, Senhor, da tua presença. Nós te agradecemos nessa noite pela tua presença que já está aqui nesse lugar, enchendo esse lugar e os nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, e entregamos a ti, Senhor, a tua palavra nessa noite. A tua palavra, Senhor, que ela venha, Senhor, frutificar nessa noite em nossos corações. Deus, que a tua palavra faça uma reviravolta dentro de nós. Que a tua palavra venha trazer transformação nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, possa nos libertar nessa noite, Senhor. Espírito Santo, tu tens liberdade nesse lugar. Faz a tua vontade nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra comigo lá em Lucas, capítulo 5.
Lucas capítulo 5, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. 5:36. Jesus fez também essa comparação. Ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz, o vinho velho é melhor. Hoje nós vivemos em um tempo em que há muitas facilidades para nós, para a gente tentar remendar algo da nossa vida. Não sei se vocês já pararam para pensar ou já perceberam que hoje, com a facilidade que há no mundo, a tecnologia e tudo mais, existe uma facilidade para que a gente sempre pegue o caminho mais fácil. A gente sempre vai escolher aquilo que é mais cômodo para nós. E quando nós queremos abraçar o mundo inteiro, sem abrir mão de nada, nós tentamos remendar o velho no novo, ou o novo no velho. É como água e óleo que não se misturam, não combinam. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso. Nós, como seres humanos, nós sempre estamos querendo remendar algo, para que tudo fique cômodo para nós. Se algo não está bom para mim, eu vou tentar remendar de alguma forma, para que fique sempre ao meu favor, para que sempre fique me deixando mais cômoda. Nunca desconfortável para mim, mas sempre confortável para mim. Eu achei tão interessante isso, porque eu nunca tinha parado para pensar dessa forma sobre esse versículo, que eu já preguei até algumas vezes, mas não dessa forma. O problema é que nós cristãos hoje estamos tentando fazer essa mistura que não dá certo. Uma mistura de água e óleo que nunca se mistura. Você mexe, mas ela não consegue se misturar. A mesma forma a palavra do Senhor fala para nós nessa noite, que não adianta a gente pegar um pedaço de roupa nova para remendar numa roupa velha. Isso não vai dar certo. Se fizer isso, ela vai se estragar. Vai estragar a roupa nova. E o pano novo não vai combinar com a velha. Eu não sei se vocês já tentaram fazer, depois que vocês conheceram Jesus, que é algo tão precioso na nossa vida, depois que nós conhecemos Jesus. Eu não sei se vocês já tentaram fazer algo. Quando você conhece Jesus, você recebeu uma vida nova. Amém? Nós recebemos uma vida nova depois que conhecemos Jesus. Mas aí, o Senhor nos dá algo, uma vida nova, o Senhor nos dá novos pensamentos, um novo coração. Mas muitas vezes nós queremos buscar algo velho que ficou lá atrás. E a gente vai tentar remendar essa nova vida que nós temos hoje em Cristo. A gente vai tentar trazer algo velho lá de trás.
para tentar misturar, tentar remendar com aquilo novo que nós estamos vivendo. E não vai combinar. Porque aquilo que é velho ficou lá atrás, a velha criatura, os velhos costumes, eles devem ficar lá atrás. E aquilo que o Senhor tem para nós hoje é algo novo, é algo que Ele nos deu novo, que não combina mais com o velho. Imagina que você conheceu a Cristo, você recebeu novas vestes, você recebeu novos princípios na sua vida, você recebeu um novo coração, agora há sentimentos novos dentro de nós, há pensamentos novos dentro de nós. E quando nós conhecemos a Cristo, tudo é tão maravilhoso, tudo é tão grandioso, tão precioso. Sabe aquele primeiro amor que nós sentimos quando nós conhecemos um amor que a gente nunca imaginou existir, o amor de Cristo. E é tão maravilhoso. Mas aí, no início, é maravilhoso, mas com o passar do tempo, os anos vão passando e parece que nós vamos nos acostumando com a glória de Deus, vamos nos acostumando com os milagres, com aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Ah, o Senhor curou fulano, o Senhor ressuscitou ciclano. E tantos testemunhos maravilhosos que a gente escuta falar sobre o poder e o amor de Deus. E parece que a gente vai se acostumando com isso. E o tempo vai passando e a gente cada vez mais se acostumando até que se chega um certo tempo em que parece que isso já não tem mais sentido. Isso já não é tão mais maravilhoso como antes. Parece que um milagre que aconteceu, a primeira vez que eu vi um milagre, Deus fazer um milagre na minha vida foi tão tremendo. Mas parece que hoje, por eu já ter visto tantas vezes, parece que já se tornou muito cômodo, já é muito natural isso. Sabe? E é algo que a gente não deve se acostumar. É algo que a gente deve estar sempre buscando mais. E com o tempo parece que vai perdendo a graça. Aí o que acontece? Você resolve dar uma graça na sua vida cristã. Nós resolvemos dar uma graça porque está tudo tão sem graça. Já nos acostumamos demais com os milagres, com o poder de Deus. E a nossa vida está sem graça. A gente vem para a igreja, parece que é o mesmo culto. E a gente tenta remendar o novo que nós recebemos de Deus. A gente tenta remendar com o velho. Aí vamos buscar os velhos costumes, vamos buscar os velhos hábitos, vamos buscar coisas que não condizem a nós, vamos buscar costumes do mundo, para que tenha mais graça na nossa vida cristã. Aí o que acontece? Acabamos quebrando princípios, onde a palavra do Senhor nos achou, a palavra do Senhor, a salvação do Senhor nos achou, mas aí parece que está tão sem graça, que eu vou buscar algo novo para ter mais graça. Aí eu vou quebrar princípios na minha vida, para que haja graça na minha vida cristã. Eu quebro princípios e acho que está tudo bem, mas não está tudo bem. Quantas pessoas nós conhecemos que com o passar dos anos, já tantos anos que congrega a igreja, tantos anos que diz que serve a Cristo, mas com o passar do tempo parece que as pessoas vão perdendo a graça. E parece que lá no mundo elas encontram mais graça. E elas vivem dentro das igrejas, mas com os costumes do mundo. Porque dentro das igrejas elas não encontram mais graça para a sua vida cristã. E elas vão buscar as coisas do mundo, os costumes do mundo, o padrão do mundo,
as vestimentas do mundo, as palavras do mundo, os sentimentos do mundo, os pensamentos do mundo, para que haja graça na sua vida cristã. Aí muitas pessoas começam a introduzir o mundo na sua vida para se dar graça. Aí o que acontece? Acaba estragando o novo, aquele novo que Deus tinha dado a cada um de nós no início. Acaba estragando o novo porque não combina a vida nova com a vida velha. Aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor nos entregou, talvez já há tanto tempo atrás que nos convertemos, e aquilo que o Senhor nos entregou não combina mais com a nossa vida antiga, a nossa vida velha, os velhos costumes. Sabe, eu estava lembrando de Zaqueu, que Zaqueu ali subiu naquela árvore para ver Jesus. É tão interessante porque Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu. Agora eu pergunto, a salvação chegou na casa de Zaqueu. Aí eu pergunto, será que a salvação entrando na casa de Zaqueu, combinava Zaqueu ainda continuar roubando como ele continuava antes? Não combinava. Jesus diz assim, a salvação chegou nessa casa. E Zaqueu ali naquele momento que recebeu Jesus, ele disse, Senhor, se eu tiver roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu naquela hora, ele estava dizendo que uma vida nova para ele agora não combinava com as atitudes antigas dele. Ele roubava as pessoas. E naquela hora que Jesus chegou, a salvação chegou na casa de Zaqueu, ele se arrependeu, ele reconheceu que ele tinha errado. E aí Zaqueu disse para Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque Zaqueu reconheceu que não combinava a vida velha com a vida nova que ele tinha recebido de Cristo. Sabe aquela mulher que foi pega em adultério? Aquela mulher que todos queriam apedrejá-la porque ela estava adulterando. Pecado terrível, adultério. Mas aí todo mundo pegou uma pedra para apedrejar aquela mulher. Aí eu pergunto, será que quando Jesus olhou para aquela mulher e disse, eu não te condeno, vai e não peques mais. Será que quando Jesus falou para aquela mulher, combinaria? Onde Jesus não a condenou, porque Jesus tinha toda a autoridade para condenar aquela mulher. Jesus não condenou ela, mas ele disse uma frase, vá e não peques mais. E por que nós, muitas vezes, ou a maioria das vezes, 99,9%, nós recebemos a vida nova de Cristo, e Jesus diz assim, ei Patrícia, agora eu te dou uma vida nova, vai e não peca mais. Por que muitas vezes nós escutamos isso do Senhor e mesmo assim a gente vai e continua pecando? Por que muitas vezes nós misturamos a vida antiga com a vida nova que o Senhor tem para nós? Nós insistimos em remendar a nova vida de Cristo com os nossos pecados. Nós insistimos em remendar aquilo que o Senhor já tirou de nós. Nós insistimos em remendar a nova vida que Cristo nos deu. Cristo nos dá todos os dias. A cada amanhecer há uma oportunidade, misericórdia sobre a nossa vida. Por que nós
insistimos em querer remendar os nossos pecados com a nossa vida nova? Por que nós insistimos em querer remendar a nossa vontade com a vida nova que Cristo tem para nós? A vida que o Senhor tem para nós não tem nada a ver com a minha vontade. Porque a minha vontade é de fazer o errado, é de pecar, é de fazer tudo aquilo que eu fazia antes. Assim é você. Você quer pecar, você quer errar, você roubava, você ainda continua querendo roubar. Você fumava, você vai continuar querendo fumar. Você se drogava, se prostituía, você vai continuar querendo, desejando isso dentro de você. Mas a vida que Cristo deu para cada um de nós, não cabe mais essa vida velha. Não cabe mais isso para nós. Mas mesmo assim nós insistimos. Nós queremos congregar em uma igreja evangélica, uma igreja de crente. Nós queremos receber a salvação de Cristo porque Ele quer nos abençoar com isso. Nós queremos receber essa salvação. Nós queremos congregar. Nós queremos estar entre os irmãos. Queremos até adorar o Senhor no dia de culto. Que maravilha. Mas nós não queremos obedecer à palavra do Senhor. Nós até queremos congregar, nós queremos até cultuar o Senhor, mas nós não queremos obedecer. Nós não queremos respeitar as autoridades da igreja. Hoje a gente vive em um tempo em que lá atrás se era obrigado a respeitar as autoridades. E as pessoas respeitavam porque eram manipuladas. As pessoas respeitavam as autoridades porque eram manipuladas. Elas eram obrigadas a respeitar e elas respeitavam. E hoje a gente vive em uma igreja livre para adorar o Senhor, mas que muitas vezes não tem respeito com as autoridades dentro da igreja. Porque elas são livres, elas podem escolher entre respeitar e não respeitar. Nós queremos até receber a salvação de Cristo. Nós queremos até fazer parte do povo de Deus, mas não queremos respeitar as organizações da igreja. Nós não queremos respeitar quando se há regras. Nós não queremos respeitar. Nós queremos servir. Nós queremos cantar, queremos tocar, queremos dançar, queremos servir até na igreja, mas quando se há regras, a gente não quer respeitar. Sabe uma coisa que não combina conosco como cristãos? Não combina eu ser cristã e continuar roubando. Isso não combina mais. Não adianta eu querer remendar o meu cristianismo, o reino de Deus, com um roubo que não combina mais. Sabe o que não combina? Eu ser cristã e dizer palavrão. Combina? Não combina. A minha boca, ela é pura, ela é santa, ela é para glorificar, é para edificar, não é para dizer palavrão. E se alguém diz palavrão, é porque ainda não se tornou um cristão verdadeiro. Sabe o que não combina? Eu ser cristã e continuar usando roupas indecentes. Sabe o que não combina? Eu usar roupas que o mundo usa, porque a moda lá fora está assim. Sabe o que não combina? Eu ir para a academia como uma prostituta, sendo eu uma cristã. Sabe o que não combina? Eu ser cristã e não respeitar o meu marido.
eu andar falando dele nos cantos para as minhas amigas. Isso não combina, isso não condiz de uma mulher de Deus. Sabe o que não combina com cristão? Eu ser cristã e ser mal dos meus parentes. Não combina, não adianta eu tentar remendar algo novo que o Senhor me deu, uma vida nova, e querer remendar sendo mal dos meus parentes. Sabe o que não combina? Eu dizer que sou cristã evangélica, aleluia, glória a Deus, no meio da rua, e eu não consegui perdoar aquela pessoa que me magoou. Falta de perdão não combina com o cristianismo. Sabe o que não combina comigo e com você que é cristão? Andar brigando no meio da rua, brigando com todas as pessoas por besteira. Você está numa fila, alguém passou na sua frente, lá vai você com seu orgulho, com a sua empáfia e começar a brigar. Nossa, que testemunho terrível. Não combina. Sabe o que não combina comigo e com você? Não respeitar os meus pastores. Não combina. Porque se eu sou um cristão, se eu sou um seguidor de Cristo e sei que a autoridade dessa igreja está sobre a vida do pastor, escolhido por Deus, eu preciso respeitá-lo. Sabe o que não combina comigo e com você? Eu dizer que sou cristã e viver em adultério, adulterando. Isso não combina com o homem, com a mulher de Deus. Por mais maus testemunhos que nós vemos aí, por aí, se eles querem pecar, se eles querem adulterar, seja pastores, seja lá quem for, deixa eles pecar até eles irem para o inferno. Mas eu e você, nós somos diferentes. Nós somos chamados para ser diferente e não igual aos outros. Às vezes a gente diz assim, mas todo crente faz isso. Meu querido, se ele está no caminho do inferno, ele vai só, porque eu não vou não. Sabe o que não combina comigo, com você, como um cristão verdadeiro que quer seguir a Cristo? Ser cheio de orgulho, se achar a última bolacha do pacote, achar que eu toco melhor do que qualquer pessoa na face dessa terra, achar que eu canto melhor do que qualquer pessoa, que eu prego melhor, me achar mais linda, mais preciosa. Nós devemos nos achar assim diante de Satanás. Quando ele viesse levantar com a voz arrogante contra a nossa vida, aí a gente diz para ele, eu sou preciosa do Senhor. Mas não esse orgulho que fere o outro. Sabe o que não combina comigo, com você, como cristão? Isso não combina. Não fazer o meu devocional. Isso não combina comigo. Isso não combina com você. Você é cristão de verdade? Então você deve fazer o seu devocional. Se você não faz, porque você ainda não se converteu verdadeiramente. Porque não existe um cristão de verdade que não tenha relacionamento com o seu pai. Não existe um cristão de verdade que não tenha a intimidade com o pai, que não converse com o pai. Sabe o que não combina comigo e com você? Perder um culto de domingo. Não estou falando nem da quinta-feira. Eu estou falando do culto de domingo. Onde o culto domingo é um culto sagrado. Domingo é um dia sagrado. É um dia em que nós temos folga, todos nós.
E nós tiramos aquele domingo, aquele dia da semana para ir à casa do Senhor, para cultuar o Senhor, não é para cultuar fulano ou ciclano, mas é o Senhor. E o Senhor marca um encontro com cada um de nós, todos os cultos aqui. Mas aí não combina comigo, com você, a gente perdeu o nosso culto de domingo. Ah, porque chegou uma visita lá na minha casa, mesmo na hora que eu ia sair para o culto. Glória a Deus, que oportunidade você tem para trazer essa pessoa para o culto. Não é? Agora eu vou deixar de cultuar o meu Senhor, porque alguém chegou na minha casa sem dizer que ia, sem marcar. Eu vou perder o meu culto, vou deixar de cultuar o meu Senhor para cultuar aquela pessoa que chegou. Tá certo ou tá errado? Não combina comigo, com você. A gente perdeu o nosso culto por qualquer coisa. Eu passo de segunda a sábado trabalhando, domingo é minha folga, é domingo de adorar o Senhor. Mas aí surgiu um trabalho no domingo. O que a gente faz? Eu vou cultuar o meu trabalho, porque o meu trabalho, eu recebo o meu salário. E Deus, Ele não me dá nada. Tá certo ou tá errado? Não adianta nós queremos remendar aquilo que é errado com aquilo que é correto. Não adianta nós querer remendar na nossa vida coisas erradas com aquilo que a palavra de Deus fala sobre nós. Não adianta querer colocar tudo que Deus nos deu novo na nossa vida, na nossa nova criatura. Colocar aquilo que Deus nos deu de novo. A gente querer colocar na velha criatura que éramos antes. Tudo vai se perder. Se a gente continuar a querer remendar a nossa vida nova com a vida velha, vai se estragar, vai se perder tudo. O que a palavra de Deus diz lá no finalzinho? Lá no versículo 37, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde, os odres ficam estragados. Se a gente tentar colocar o novo no velho ou o velho no novo, vai se estragar tudo. A gente vai perder aquilo de mais precioso que nós temos, é a presença do nosso Deus. Que Ele insiste conosco todos os dias, o Senhor insiste conosco. E a gente é difícil. Nós somos seres humanos difíceis. E a gente tem que adorar esse Deus todos os dias pela paciência que Ele tem conosco. Não adianta tentar remendar, tentar misturar o velho com o novo, porque não vai dar certo. Pare de querer fazer essa mistura que não combina. Aquilo que Deus te deu deve ser conservado puro, limpo, santo e sagrado. Não devemos misturar com o sujo, com aquilo que foi velho, aquilo que já está mofado lá atrás. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4. Efésios 4, 22. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Portanto, Efésios 4, a partir do 22, diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente
completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Olha o que o Senhor fala para nós nessa noite, igreja. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Não adianta a gente querer viver uma vida nova com os velhos pensamentos, com a velha ignorância de antes. O Senhor nos deu uma vida nova e assim Ele também renova a nossa mente, o nosso coração. Mas parece que muitas vezes a gente vai escavacar aquilo que estava lá atrás. A nossa vida precisa ser dedicada ao Senhor. A nossa vida deve ser um altar que glorifica a Deus. Não cabe mais mentiras, não cabe mais adultérios, pornografias, imoralidades, contendas, roubos, desculpas esfarrapadas. Não cabe mais para uma vida de um cristão. Todas as vezes que nós inventamos uma desculpa, nós estamos disfarçando uma mentira. Você já prestou atenção? Toda vez que alguém me chamar para um lugar, eu vou dar uma desculpa. Quando se fala em desculpa, se fala em mentira disfarçada. Vamos viver uma vida pura, igreja, que agrada o coração do Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou. O sofrimento de Jesus naquela cruz não foi à toa. Eu queria muitas vezes que nós, de vez em quando a gente estivesse assim, esfriando, ou esquecendo daquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida, o Senhor viesse, assim como veio na vida de Paulo com espinho e nos espinhasse nesse momento, para que a gente lembrasse que a gente sem Deus, a gente não é nada. Todas as vezes que a gente estivesse esfriando e querendo remendar algo que é nosso, remendar aquilo com que Deus tem para nós, a gente fosse espinhado naquela hora, para que a gente viesse sentir a dor de Cristo naquela cruz, para que a gente viesse realmente abrir os olhos e reconhecer que há um Deus que nos ama, há um Deus que sofreu por mim e por você, e a vida que Ele tem para nós é totalmente diferente daquela que o mundo tem para oferecer aí fora. Nós precisamos viver uma vida pura, que agrada o coração do nosso Deus, uma vida sem remendos, uma vida sem mistura, mas um coração grato por ter sido alcançado por Ele. Ah, se todos os dias, quando a gente amanhecesse, sabe, quando a gente reconhecer, porque muitas vezes nós só reconhecemos ou só valorizamos aquilo que realmente tem valor quando a gente perde, ou quando a gente quase perde. A gente só vai valorizar a nossa saúde quando a gente fica doente, quando a gente sente muitas coisas terríveis na nossa saúde. A gente vai valorizar, a gente vai dizer assim: nossa, agora eu vou cuidar da minha saúde. A gente só começa a valorizar as pessoas que estão do nosso lado quando a gente quase perde, ou então só quando perde. Comece a valorizar as pessoas que estão do seu lado, o seu cônjuge, os seus filhos, seus pais, sua família. Comece a valorizar o trabalho que você tem sem colocar ele em primeiro lugar na sua vida. Comece a valorizar Deus, porque Ele deu a vida por você. Reconheça todas as manhãs, quando você abrir os seus olhos, que você não é nada. Você é pó e cinza. É só isso que você é. E se você quer ser alguma coisa, você tem que permanecer em Cristo. Porque se você quer forças, é nele que eu busco forças. Se eu quero saúde, é nele que eu busco saúde. Em qualquer área da minha vida e da sua vida. Se a gente precisa de alguma coisa, nós precisamos de Cristo em primeiro lugar na nossa vida.
e todo o resto vai ser acrescentado. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós buscamos tudo, buscamos trabalho, sonho, dinheiro, carro, riquezas, status, fama, tudo. Casamento, nós buscamos tudo. E esquecemos da única e mais importante, a presença do Senhor. Aqui nessa terra, eu posso até correr atrás dos meus sonhos e realizar todos eles. Assim eu corro atrás. Mas deixa eu te dizer, quando chegar no dia da minha morte, nenhum dos meus sonhos vai me dar salvação. Quando chegar naquele dia que eu estiver na beira do abismo, nenhum dos meus sonhos vai me segurar. Por isso nós somos tão necessitados de Cristo. Pare de remendar a sua vida. Comece a buscar a presença do Senhor todos os dias da sua vida. Comece a valorizar essa vida que Deus tem dado para mim e para você. Para que a gente venha usufruir dela com dedicação, com louvor e adoração ao único Deus, digno de todo louvor e toda adoração. Queria que você desse uma salva de palmas para o Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé nessa hora em nome de Jesus. Eu queria junto com você orar nessa noite, em cima dessa palavra. Sabe quantas coisas o Senhor tem abençoado a nossa vida. Se você tiver um tempo, um dia, pare para fazer uma lista das coisas que você se sente abençoada. Comece a fazer anotações de coisas que o Senhor já te abençoou, de tudo que você tem na sua vida. Porque muitas vezes nós reclamamos tanto, que vida desgraçada, que trabalho é esse, que não sei o quê, que não tem dinheiro, que não tem nada. A gente começa a reclamar, sendo que nós temos tantas coisas para agradecer. Como nós somos ingratos com esse Deus. Como nós somos ingratos com aquele que nos deu a vida. Como nós somos ingratos todas as vezes que nós queremos remendar os nossos desejos, a nossa vontade em cima da vontade do Senhor. O Senhor, em nome de Jesus, eu queria orar com você. Coloca as mãos no seu coração. Você pode fazer uma oração pedindo para que o Senhor tire de você todo o pensamento de remendo. Você tem coragem? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por toda a igreja. Todos aqueles, Senhor, que vão chegar, Senhor, aos seus ouvidos essa palavra. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que não haja mais remendo. Deus, todas as vezes que nós quisermos remendar o velho no novo, o novo no velho, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar, Senhor, que isso não vai dar certo. Isso é simplesmente a nossa vontade humana, o nosso desejo carnal de fazer aquilo que é errado, de dar graça à nossa vida cristã. A nossa vida cristã não precisa de graça, porque a tua graça já está sempre sobre nós. A tua graça soberana, preciosa já está sobre nós. Ah, Senhor, dai-nos um coração grato, Jesus, para que nós venhamos a olhar com gratidão para a nossa vida e reconhecer, Pai, que nada somos sem Ti, reconhecer que nada podemos fazer, Senhor, somos totalmente dependentes do Senhor, nada podemos fazer. Se temos trabalho, se temos alimento, se temos saúde, se temos uma roupa para vestir, Senhor, tudo, nós somos gratos a Ti, Pai. Ah, Senhor, obrigado pela Tua cura, Jesus. Obrigado pelo alimento que o Senhor coloca na nossa mesa. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos filhos, nossos cônjuges, Senhor.
Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de estar na Tua presença. Que privilégio, Pai, estar na Tua presença. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos a vida com outros olhos. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos conseguir enxergar a Ti como o único Deus da nossa vida, Pai. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, com essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Deixe seu coração se alinhar com a vontade do Senhor. Querido, quando nós entregamos tudo a Jesus, a tendência é que Ele revele tudo em nós. Amém? Que o que Deus precisa é que você revele tudo, tudo. Não precisa esconder nada. Pelo contrário, você tem que manifestar a glória de Deus. Deixa o Espírito Santo ir até você. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostras quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Deixa o Espírito Santo ir até você, querido. Oh, glória a Deus. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ah, eu sou Teu. Diga nome, aleluia. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Oh. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Canta, vai. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostras quem Tu és e enche o meu coração com amor e vais mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu
Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Só você vai. Santo, comparável, alável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz. Eu vou construir, cante. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Em tu és e o meu coração. Querido, eu queria que você começasse a orar por tudo isso que foi pregado aqui essa noite. Porque essa palavra, se de alguma forma te ofende, é porque algo que há em você precisa ser reciclado, transformado. A palavra só nos ofende quando nós estamos vivendo em ofensa. E nós fizemos um estudo de Provérbios 8, onde Jesus se revela sendo a própria sabedoria. E ele diz que aquele que não se apega a ele, que não vive sabiamente, casa com a morte. E quando você escuta uma palavra como essa, dizendo que não combina certas coisas com você, não é a pastora que tem que achar, não é o pastor que tem que achar, não é o vizinho que vai falar mal de você que tem que achar. Quem tem que achar é você. É você que tem que dizer, não combina. Não combina. E eu queria que agora você orasse, lembrando-se de coisas que não combinam. Eu estava esses dias ouvindo um podcast que alguém compartilhou, e eu nem tinha visto aquele podcast, mas quando alguém compartilhou a gente viu uma pequena parte. E um podcast do Douglas Gonçalves, da Jesus Cop, falando sobre coisas que há anos eu venho pregando.
Há anos que homem não anda abraçando mulher de frente, querido. Que homem não tem amigas mulheres. Mas parece que quando a gente fala sobre isso, a gente está sendo doido. E aí eu vi, rapaz, alguém, pelo amor de Deus, também teve coragem de falar que homem não dá carona à mulher de carro, não anda sozinha com a mulher dos outros. E estava lá, ele falou tudo isso. Eu concordo plenamente, porque é assim que caíram os grandes homens de Deus. Billy Graham disse: nunca fico sozinho com uma mulher bonita. Não entro dentro do elevador, não fico no escritório só com uma mulher bonita, não fico. Aí, mas esse cara é doente, esse cara é libidinoso. Um dos maiores pregadores de toda a história, que nunca teve um caso libidinoso, que nunca traiu a sua esposa, que nunca foi um devasso, nunca se achou história desse tipo de lascívia com Billy Graham. Mas talvez ele nunca caiu na pornografia, diferente de muitos de nós, porque ele se protegia. Ele dizia: não combina um homem como eu dentro de um elevador com uma mulher bonita que não seja a minha. Mas quem é que tem que achar isso? O pastor Leandro? Vai mudar alguma coisa se o pastor Leandro, se o Douglas Gonçalves fala sobre isso? Não vai mudar. A sua vida só muda quando você começar a olhar as coisas e dizer: não combina. E eu queria fazer essa oração no final desse culto. Eu queria que você dissesse: em nome de Jesus, Espírito Santo. Você pode ter coragem de dizer: em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a peneirar na minha vida o que não combina. Começa a peneirar na minha vida o que não combina. Começa a tirar da minha vida o que não combina. Começa a transformar na minha vida. Espírito Santo, me mostra, querido. Se você é duro como o coração de Saulo, pode se preparar, porque o Senhor vai te derrubar a qualquer momento e vai transformar a tua vida, porque Ele tem algo contigo. Não tinha ninguém que convencesse a Saulo de Tarso, mas o próprio Senhor se manifestou a ele e disse: Saulo, Saulo, não combina você me perseguir. Não combina com o que você quer. Você é tão zeloso na fé. Não combina esse comportamento. E eu queria que agora você fosse já de imediato excluindo alguns comportamentos, alguns sites, excluindo algumas amizades. Você anda discipulando mulheres, sendo casado. Você anda dando conselhos a outras mulheres que não seja a sua, só que você tem namorada. Não combina. Começa a arriscar isso. Mas pastor, o que a menina vai achar de mim? Problema que ela vai achar não lhe interessa. Eu quero saber o que a sua esposa acha de você. O que ela acha, ela vai achar lá do marido dela, do namorado dela, quando ela tiver. Não importa, o importa é o que Jesus acha de você. O que Jesus acha de você, mulher? Que tipo de comportamento você tem tido dentro da sua casa? A mulher, ela não tem que ser ciumenta, mas ela tem que ser zelosa. Ela tem que ser zelosa. Marido tem hora para chegar mesmo, com sabedoria, com compreensão. Marido não anda fazendo o que quer não, e nem esposa fazendo o que quer não, porque o corpo agora é da esposa e o corpo agora é do marido. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Isso não é para ser pesado, isso é para ser maravilhoso entre nós. É zelo, é amor, é cuidado. Posso ouvir um amém? Então diz: não combina. Eu não vou mais fazer esse tipo de coisa, eu não vou mais ter esse tipo de conversa, porque não combina. Pai, o teu Espírito é aquele que dentro de nós nos convence muito mais do que qualquer pregação. O teu Espírito dentro de nós é capaz de nos transformar da água para o vinho. E nós não queremos remendar a nossa vida, como a pastora falou. Nós queremos ter a nossa vida transformada, porque o Senhor em nós é a esperança de alguém melhor, é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Então seja tudo em mim, Senhor. Diga: seja tudo em mim. Seja tudo no meu casamento, seja tudo no meu ministério, seja tudo em mim, Senhor. Aleluia. Tu és incomparável, és inigualável.
inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostras quem Tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Espírito Santo de Deus, que nós venhamos ter uma vida reta e pura diante de Ti, que não ache em nós nada reprovável, mas que a boa colheita do Teu Espírito possa ser farta, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, aplauda o Senhor com alegria, dê um glória a Deus, diga aleluia, aleluia. Olhe para o seu irmão e diga a ele assim: seja cheio do Espírito Santo e deixe Ele transformar o que for necessário. Amém. Pode sentar, sente no seu lugar. Que bom você estar aqui. Já quero chamar o devocional. Eu vou construir a minha vida em Ti, Senhor. Boa noite, igreja. Pai do Senhor. Vou compartilhar um pouquinho do meu devocional de hoje. Está lá em Salmos, capítulo 50. Salmos, capítulo 50, a partir do versículo 7, diz assim: Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Desculpa, gente. Capítulo 50, versículo 7. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são minhas instruções contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não reprovo por seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais. Pois são todos meus, todos os animais dos bosques, e eu sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço a cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você assim agia, permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes ensinarei a salvação de Deus. Deus acusa seu povo de viver meia vida cristã. Eles davam ofertas no altar, mas na primeira oportunidade mostravam suas verdadeiras intenções. Aqui Deus fala contra o seu povo, né, sobre o comportamento deles diante da vida cristã, né? O que o Senhor falou no meu coração foi: qual é a sua intenção? Com qual intenção você veio dizimar aqui? Com qual intenção você está aqui hoje? Qual é a sua intenção?
Aqui essas pessoas, elas davam as suas ofertas, porém a sua verdadeira devoção a Deus não existia. Eles apenas davam ofertas para cumprir as leis, mas a sua intenção não era verdadeira. Era uma intenção falsa. Eles faziam algumas coisas certas, porém outras erradas. E essa meia vida cristã não agradava a Deus. Ofertas de gratidão têm a ver com reconhecer quem Deus é. Aqui, quando ele fala sobre ofertas de gratidão, ele está falando sobre a nossa intenção, sobre como a gente está ofertando, o que a gente está ofertando a Deus e como a gente está ofertando. Se você faz parte de um ministério, como você tem ofertado isso a Deus? Se você oferta o seu dízimo aqui no altar, como você tem ofertado isso? Quando você vem aos cultos, é uma forma de você ofertar o seu tempo. Como você tem ofertado isso? Será que foi em gratidão ou simplesmente porque tem que bater ponto, porque tem que cumprir o dever? Vamos agora lá em Salmo 51, versículo 10, diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Agora vamos lá para o versículo 16, diz assim: Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Davi, aqui em oração, se humilha diante de Deus, pedindo perdão pelo seu erro. Esse salmo aqui é uma oração de Davi, quando o profeta Natan revela a ele o pecado dele, que ele pecou. E essa é a oração de Davi. Davi se humilha diante de Deus. E uma coisa muito interessante que ele falou aqui, né, sobre a questão das ofertas. O Senhor não quer sacrifícios, não é no sentido de não devemos mais ofertar, não é sobre isso, mas que principalmente quando você for ofertar, que a sua intenção do seu coração venha a ser entregue, que o seu coração ele venha a ser entregue junto com a sua oferta, que não venha a ser somente algo que você faz porque tem que ser feito, mas algo que você quer fazer, que você deseja fazer, que isso anseia no seu coração. Sacrifícios e ofertas revelam nosso coração, a nossa intenção. É importante para a gente, a pastora estava falando aqui sobre o que deve ou não ser feito, né? E uma frase que eu anotei aqui, que me chamou a atenção dessa palavra, que eu anotei: mundanizamos a igreja por banalizar a presença. Quando eu falo igreja, eu não estou falando desse local, eu estou falando de nós. Muitas vezes a gente mundaniza o nosso jeito de ser, fazendo as coisas com a nossa vontade, do nosso próprio jeito, simplesmente porque não sentimos mais a presença. E aqui Davi, ele estava afastado da presença. E no mesmo momento que ele percebeu, ele pediu: Senhor, cria em mim um coração puro, renova o meu espírito para que eu possa estar perto da tua presença. Que antes de entregar sacrifícios, que antes de fazer holocaustos, que eu possa estar diante de ti com um coração humilde e quebrantado, humilhando diante de ti, da tua presença, pedindo: Senhor, me salva porque eu necessito de ti. Que o nosso coração, que a nossa intenção a fazer algo, principalmente para o Senhor, que venha a ser algo que a gente esteja totalmente devotado a isso, totalmente humilhado diante do Senhor, que a gente venha estar entregue totalmente a Ele e à sua presença, que a gente venha, através dos nossos comportamentos, não revelar que a gente é santo, mas que Deus fez a gente ser santificado através do seu sangue, amém? Dá uma salva de palmas para Deus. Aleluia. E o culto terminou. Tão bom quando a gente fala. Vamos ficar de pé para a gente orar? Que bom que você está aqui. Quando a gente fala culto terminou, aqui na igreja, mas a sua vida deve ser uma devoção, amém? Deve ser um culto ao Senhor. Lembre de fazer seu devocional amanhã. Tenha experiência de relacionamento com Deus. Levante suas mãos, Pai. Que o meu
amor principal seja o teu. Que nós possamos, Senhor, ser totalmente devotos a ti. Que nós possamos, Senhor, fazer-te um instrumento de força, de recuperação, de ânimo. E que nós possamos, Senhor, cada dia mais nos analisar para sermos mais parecidos contigo. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor esteja na tua entrada, na tua saída, na tua ida e na tua volta. Que o Senhor esteja olhando para ti, tendo misericórdia de ti e te dando a paz. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Abrace a pessoa do seu lado. Dê a paz do Senhor para ele. Deixe o Espírito Santo encher